Não está tendo ruído na minha transmissão, Boa na minha tarde, fala. pessoal, nossos queridos companheiros, internautas, espectadores do canal Resistentes. Eu sou Eduardo Moreira, um dos editores do canal. Estamos aqui com a imensa honra e alegria e com uma absoluta exclusividade, entrevistarmos, batemos um papo com a professora Camila Marques, que ontem, absurdamente, sofreu uma ação repressiva do Estado e foi detida por algum tempo pela Polícia Civil de Goiás. Então, a gente trouxe a Camila aqui para ela dar seu depoimento, para ela fazer seu desabafo e contar a história do que aconteceu. Me acompanhando aqui está o outro editor do canal, Wesley Divino, para participar dessa conversa, que foi marcada, como é uma exclusividade ao vivo, que a Camila nos deu essa honra, a gente conseguiu pegar o Wesley aí no meio do caminho, no meio da rua, e ele faz questão de participar, porque ele é que iniciou o contato, a tentativa de contato com a Camila. Então, como sempre, a gente pede para vocês se inscreverem no canal, é muito fácil, é só clicar no botãozinho aí de inscrição, e vocês compartilhem esse vídeo, deem like, que é clicar na mãozinha que está com o dedão para cima. E se vocês, por acaso, virem esse vídeo em outro canal parceiro, não só se inscrevam no canal parceiro, mas venham aqui aos Resistentes, conheçam o nosso trabalho, se inscreva aqui para você se aliar à força da resistência a esse governo obscurantista que tomou conta do país desde janeiro de 2019. Wesley, faz uma saudação para o pessoal aí, Wesley. Pessoal, muito. Não te ouço. Estão me ouvindo agora? Sim. Então, beleza. Pessoal, muito boa tarde. Eu estou aqui na correria, eu fui pego de primeira aqui, e por conta dessa exclusividade, para conversar com a professora Camila. E, infelizmente, já é o segundo episódio que nós vamos relatar aqui no nosso canal. Há cerca de 15 dias, 10, 15 dias, eu conversei também com uma professora aqui em BH, que é da UENG, né, a Marcelina, e ela também sofreu perseguições. E, infelizmente, está começando a virar rotina. E tomara a Deus que, a partir dessa denúncia, do relato que nós vamos ouvir da professora Camila, as autoridades possam tomar algumas providências e que essa truculência cesse de uma vez por todas. Ok? Esse é o nosso sentimento. Muito bom. Boa tarde, João Camila. Você podia colocar um pouquinho mais a respeito de você? Você dá aula de quê? Há quanto tempo você é professor no IEF? Vamos entender um pouquinho mais da sua história. Seja bem-vindo ao canal Resistente, querido. Muito obrigada, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de vocês, saudar todo mundo que está ouvindo a gente. Então, eu sou professora de Sociologia, dou aula no IFG desde 2016. Já tinha sido professora antes, bastante tempo, dei aula em algumas faculdades particulares, né? E aí passei no concurso no IFG. Acho que é isso. Tenho pesquisas na área de movimentos sociais, pesquisei sobre o movimento sindical, mais especificamente sobre a greve dos petroleiros. Sou coordenadora geral do meu sindicato, o SINASEF, Sindicato Nacional, e estamos aí na luta, nesse momento difícil que a gente está passando. Edu? Isso aí, Camila. Vamos fazer o seguinte. Você já tinha sentido, desde o início desse ano, ou até antes mesmo, desse governo do Bolsonaro tomar posse, algum tipo de perseguição do Estado em razão da matéria que você dá aula, em razão do envolvimento que você tem com entes eventualmente sindicais, etc.? Sim, acho que todo militante sabe o que é sofrer perseguição, né? A militância, isso infelizmente é muito comum. Da disciplina, eu acho que teve uma crescente de um certo período para cá, essa coisa. Eu tenho acostumado a dizer que teve uma mudança muito grande. Em 2016, no ano da Copa do Mundo, as pessoas saíram às ruas e falavam: o professor vale mais do que o Neymar, precisa valorizar os professores, valorizar a educação. E de um tempo para cá, isso se reverteu por completo. Agora você tem que vigiar o professor, você tem que controlar o professor, tem sim, isso também acontecido em sala de aula.
Mas para os militantes do movimento social, infelizmente, isso é uma prática muito recorrente, né? A gente sabe que os meios de comunicação tentam deslegitimar os movimentos, o Estado costuma ter uma postura muito truculenta com relação aos movimentos, e especificamente o braço armado do Estado, a polícia, atua com bastante truculência com os movimentos sociais, né? Então, isso é, infelizmente, uma realidade muito comum. Nas periferias também, eu dou aula, Águas Lindas é uma cidade de periferia, né? A comunidade periférica, os trabalhadores sabem que a ação da polícia, ela costuma ser truculenta diariamente, né? Então, infelizmente, não é o primeiro episódio, né? Mas foi bem grave o que aconteceu ontem. Não é por não ser o primeiro, não é porque, dialogando com a fala do Wesley, concordo muito com ele, não é por ser comum que é normal, que é natural, que é aceitável. Né? Se tem acontecido muito, tem que intensificar a nossa luta e o combate contra, e não simplesmente naturalizar e dizer que é isso mesmo, porque não é aceitável ações como aconteceram ontem, ações como que vem acontecendo cotidianamente no nosso país e que se intensificaram bastante nesse período recente, após a eleição do Bolsonaro, claro, né? É isso mesmo, Luciana. Deixa eu aqui fazer um agradecimento especial ao nosso querido amigo, colaborador do canal, Clécio Tavares, que permitiu esse contato e essa exclusividade nossa com a professora Camila. Muito obrigado, Clécio. E agradecer a presença da Luciana Escobar, nossa querida companheira também, da Sandra Ananda, que estão aqui chegando para ver essa entrevista. E a Sandra já te mandou aí um Força Guerreira, viu, Camila? O pessoal está aqui super solidário à sua luta. Agora, eu queria que você pudesse descrever, Camila, o que de fato ocorreu no dia de ontem, desde o início, quer dizer, o que aconteceu, por favor. Vamos lá, eu estava em sala de aula, passei uma atividade para os alunos, e aí eu comecei a ouvir uns burburinhos fora de sala. E eu saí de sala e fui ver o que estava acontecendo. Quando eu vi, tinham muitos policiais no campus. E policiais civis, o que me gerou um estranhamento, inclusive, né, pelo fato de ser um instituto federal. E aí, bom, eu saí, fui ver o que era, e os alunos falando, professora, por que tem esse bando de policial aqui no campus, o que está acontecendo? E aí eu já estava vendo a polícia, quando os meninos passavam, eles com aquela abordagem ofensiva, aquela coisa truculenta que geralmente a polícia tem nas periferias, né, o jeito que eles olham para os meninos, o jeito que eles falam com os meninos, o jeito que eles se dirigem aos estudantes. E aí, nesse momento, eu já comecei a filmar. Oi? Estamos te ouvindo. Será que caiu, o Eduardo? Camila? Você me ouve, Edu? Poxa. Você tem que ter cuidado com o teu som aí. Não, eu estou fechando ele, mas a Camila... Mas está aberta a transmissão. Não, sim, mas talvez é por conta da... Será que ela está no Wi-Fi ou no 3G? Não sei, eu acabei de mandar uma mensagem para ela. Pessoal, Camila pode estar com algum problema lá de conexão, alguma coisa assim. A gente vai tentar retomar o contato. Volto a dizer, ela, numa disponibilidade imensa, ela se colocou à nossa disposição hoje, num horário certo, quer dizer, foi tudo marcado da forma bem urgente, como o caso merece ser tratado, né, Ué? O caso merece realmente urgência e denúncia. A gente tem que denunciar o que está acontecendo no caso dela e que isso pode, infelizmente, se alastrar pela educação brasileira, não é isso? Sem dúvida. Sem dúvida, Edu. Tomara a Deus que isso não seja rotina, né? Eu queria saber detalhes dessa truculência, dessa violência que foi contra a professora, porque é interessante que ela é professora de sociologia, né? Acho que ela está voltando aí, ó. Pronto. Maravilha. Maravilha. Desculpa. É assim mesmo. Camila, TV ao vivo é assim mesmo.
Skype, está mais de internet. Mas vamos retomar aqui de onde a gente parou. Eu só fechar a porta, porque o barulho aqui está atrapalhando. Só um minutinho. Não tem problema, fica à vontade. Pronto. Certo, onde eu estava? Então, você estava em sala de aula, viu um chiado do lado de fora, uma movimentação estranha, e você saiu, tinha muita polícia, muitos policiais civis começaram a entrar e a verificar, passar por você com aquele olhar que Por mim não, pelos alunos, era o olhar que eles faziam para os alunos, o jeito que eles se referiam aos alunos. Eles não tinham nem me visto até então. Então, eu já cheguei filmando. E aí, quando eu cheguei filmando, o policial virou e falou que eu não podia filmar ele, não, que ele não estava autorizando, não. Aí eu continuei filmando ele. Por que você está gravando? Eu falei, não, eu estou gravando porque eu quero ver a ação de vocês. Você não é agente público, não está em uma função pública. E aí ele falou que não permitia que filmasse, que não poderia filmar o rosto dele. Aí eu falei, por que não? Ele falou, porque acontece em sigilo, porque essa ação é sigilosa. Eu falei, mas você é um agente público. Aí ele perguntou quem eu era, eu falei que era professora. E ele falou que se eu não parasse de filmar, ele me dava de prisão. Aí eu continuei filmando. Nesse momento passou um outro policial. E o outro policial, ele pegou e gritou para esse policial, gritou o nome dele, ele falou, Raul, essa moça aqui está filmando. Aí ele pegou e falou, deixa eu filmar. Bom, deixa eu filmar, tá autorizado. Continuei filmando, né? E aí esse policial me chamou, me levou até o fundo do campo, me chamou para conversar, e ele falou, olha, tem uma ação... a gente tem uma suspeita, a gente foi chamado aqui por uma suspeita de que poderia acontecer um atentado aqui no campus no dia de hoje, a gente veio para proteger a comunidade, e você está fazendo uma coisa desnecessária, está atrapalhando o nosso trabalho, agora você vai ter que ser levada como testemunha e seu celular vai ser apreendido. E aí ele perguntou se eu sabia, e eu falei que não sabia de nada. Ele perguntou se sabia que a polícia iria lá, eu falei que não sabia, que desconhecia, devia ter sido informado para a gente, e eles seguiram com a ação. Aí, nesse momento, eles já foram se dirigindo ao fundo do campus, né, a saída do campus. No corredor, tinham 3 alunos, uma aluna e 2 alunos, os 3 menores de idade, adolescentes, alunos de primeiro ano do ensino médio. E aí, a menina virou para mim e falou, você vai com a gente, professora? Eu falei, por quê? Vocês estão sendo levados? Aí ela, sim, a gente está sendo levado. Eu falei, mas os meninos estão sendo levados por quê? Ele falou, porque a gente precisa fazer umas perguntas para eles. Falei, tá, mas aí tem que entrar em contato com os pais, tem que chamar o apoio ao discente. Reforcei bastante a questão do apoio ao discente, né, que é a parte que trabalha, os técnicos administrativos que trabalham com os estudantes. Aí ele falou que não era esse o procedimento, que eles sabiam como fazer, que eles chamariam os pais depois e que chamariam o conselho tutelar, mas seria depois. E eu falei, não vai chamar ninguém do apoio, não, o diretor está sabendo, e é isso mesmo, o procedimento é esse. Aí quando a gente chegou no estacionamento, que era o fundo do IFG, tinham 2 carros descaracterizados. Aí ele falou, entra aí. Eu falei, ué, mas essa viatura, esse carro não tem caracterização nenhuma. Aí eles falaram, isso aí, é essa daí mesmo. Aí eu falei, não, mas eu não vou entrar, eu sou obrigada a entrar no carro descaracterizado? Aí eu falei, eu inclusive estou sendo chamada como testemunha, eu sou obrigada a entrar, deixa eu ligar para o meu advogado para poder perguntar. E ia ligar para o advogado aqui do sindicato. E aí, nesse momento, eles falaram que eu não ia ligar para ninguém, não, que eu não podia perguntar nada, não, que eu ia ser conduzida. Me deram voz de prisão. Aí, ele falou que ia pegar meu celular, eu falei, não, eu vou ligar para o advogado. Aí foi esse momento que eu sofri agressão. Ele apertou a minha mão para poder tomar o celular, e aí por conta disso, né, a mão foi lesionada, então eu tive que botar um gesso para poder mobilizar, principalmente a parte aqui do polegar. E me colocaram com as minhas mãos para trás, fui algemada dentro do campus, dentro do meu lugar de trabalho, na frente de vários outros alunos. E aí foi eu e o aluno numa viatura e os outros 2 alunos em outra viatura. Aí no caminho, uma série de agressões policiais, mandando calar a boca, eu falando que eu queria falar com o advogado, e eles falando que eu tinha que calar a boca, que eu não mandava nada, que eles não iam me ouvir. Quando chegou na delegacia, eu novamente pedi para falar com o advogado, eles falavam que não. E aí na delegacia eu fiquei longe dos meninos, porque eu fui conduzida para ser presa, né, para ser detida, e os meninos foram para serem ouvidos em outro lugar. Então eu não sei ainda como é que foi o tratamento com relação aos estudantes. Aí na delegacia eles falaram que eles iam fazer minha qualificação, pegar meus dados. Eu falei, tá, e aí que horas eu posso falar com o advogado? Ele, não, depois que a gente pegar essas informações. Aí pegou as informações, quando terminou, eu falei, agora eu posso falar com o advogado? O policial, não, mas você disse que ia ser agora. Ele falou, você não manda aqui, cala a boca. E aí não me deixou ligar
me levaram até o hospital. Quando chegou no hospital, eles estavam mais tranquilos, inclusive tiraram a algema na frente do hospital. E aí, na hora que o médico perguntou, o médico foi examinar, perguntou, você sofreu alguma agressão? Eu falei que sim na mão, eles começaram a gritar e falaram que não, que eles estavam fazendo o trabalho deles, que eu comecei a atrapalhar o trabalho da polícia, e começaram a interromper o médico, né, que estava lá fazendo a perícia, tentando intervir durante o exame. Na hora que eu saí da sala do médico, eles falaram, você vai ser tratada agora do jeitinho que você pediu a Deus, do jeitinho que você merece. Me algemaram de novo dentro do hospital. E aí eu comecei a ser conduzida, né? Eles falavam vira direita, vira esquerda, conduzida de um jeito bastante truculento, a postura mudou completamente. Chegou na delegacia, novamente eu pedi para ligar para alguém para ter acesso ao advogado, não deixaram, eu só consegui falar com o advogado do sindicato na hora que eu estava na presença do delegado. Né? E aí eles devolveram o celular para fazer uma ligação e depois eles apreenderam meu celular de novo. Então, meu celular está lá apreendido. Foi basicamente isso que aconteceu. E aí os estudantes, em alguns momentos, pelos corredores, eu passava, via os estudantes, que estavam com os pais, perguntava se eles estavam bem, eles perguntavam se eu estava bem, a gente se abraçava bem rapidamente e seguia para poder continuar os procedimentos. Eu sei que nisso a gente foi liberado já bem tarde, isso aconteceu no começo da manhã, era o meu primeiro horário, a aula começa às 7 horas da manhã. E eu fui sair depois do almoço, né, dessa história. Consegui chegar no hospital, era 3 e pouco da tarde, quase 4 horas da tarde, para poder ver o meu braço mesmo. E, enfim, foi essa ação ontem. Foi marcada uma audiência para o dia 30 agora do 4. Hoje eu recebi uma ligação, falaram que entraram em contato com um advogado do sindicato, informou que eu precisaria fazer uma perícia novamente, porque eles teria sido só um primeiro acompanhamento do médico e não uma perícia, e eu teria que me deslocar a 2 cidades, né? Eu estou em Brasília, porque eu estou de atestado médico, eles falaram que eu teria que ir até Águas Lindas, para poder pegar uma autorização, para depois ir até Lusiânia, para poder fazer essa perícia, que eu não entendi, para mim o primeiro procedimento já era... E aí agora eu estou aguardando as orientações do advogado, se eu sou obrigado ou não a fazer esse novo procedimento, porque já foi bastante cansativo e constrangedor tudo que a gente passou no dia de ontem, e aí vem mais essa hoje, e a audiência está marcada para o dia 30. Audiência criminal. Que coisa, hein, professora Camila, que barbaridade. Quer dizer, primeiro você estava você estava com autorização de filmar, um deles tinha falado que você podia filmar, depois você seria uma testemunha e virou uma vítima de uma polícia absolutamente inacreditável, né? Olha só aqui, o Décio Tavares e o Jefferson do Nascimento estão dizendo aqui, isso é polícia política. E eu queria ouvir o comentário do Wesley, por favor, Wesley, sobre esse relato que ela nos passou, esse relato aterrorizante, na verdade. O que você pensa aí, Wesley, por favor? Eu acho que você usou bem a palavra do aterrorizante. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Eu acho que você definiu bem, Edu, é aterrorizante. O vídeo, ela viralizou, várias redes sociais compartilharam, mas não com a riqueza de detalhes que a professora Camila falou agora. E eu estou aqui, cara, eu estou trêmulo de ouvir tudo isso. Concordo plenamente com o que o Clécio falou também, é a polícia política que está chegando de novo. E é incrível a gente ficar vivendo isso novamente, viu, meus queridos? Eu estou aqui de cara. Ô Camila, eu estou com algumas dúvidas no seu relato, eu queria que você, por favor, esclarecesse, que é o seguinte. Você não queria entrar, a princípio, numa viatura que não fosse caracterizada da polícia. Você entrou num carro, acabou entrando no carro da polícia, é isso mesmo? Não, entrei no carro descaracterizado, forçada, né? Assim, entendi. Num carro normal. Descaracterizado. Isso, um carro... Porque imagina, a gente está numa cidade de periferia, né? Estava saindo uma pessoa com 3 estudantes, não poderia nem ser filmado, não tinha nenhum maior de idade para poder acompanhar, só tinha os outros estudantes ficando no lugar. Então, qual era a segurança que eu tinha para sair dali, para entrar naquele carro daquela maneira? Segurança nenhuma, né? Não sabia do que estava se tratando, não sabia o que estava acontecendo. Então, não fazia sentido aquela abordagem. E aí eu ia consultar o advogado para saber se eu era obrigada mesmo, porque de maneira alguma eu queria passar por aquela situação, mas eu fui obrigada, fui levada coercitivamente, levada presa. Quando você foi ao médico, só fazendo só um minutinho. Eu vou te pedir, se for possível, quando você não estiver falando, você desligar seu microfone, por favor.
Desculpa te interromper. Não, Wesley, pode falar agora, por favor. Não, tranquilo. O Camilo, eu queria te perguntar o seguinte, quando você foi ao hospital, você foi lá para fazer exame de corpo de delito, foi isso? Outra pergunta, já engata a segunda. Eles apresentaram algum mandato de segurança, alguma ordem de prisão, ou foi tudo verbal? Tudo verbal, não apresentaram nada. E aí eles falaram que eu ia para fazer exame de corpo de delito. E aí agora eles novamente estão pedindo para poder fazer um exame de corpo de delito, que não foi feito o exame. Não entendi, foi feita uma perícia, foi dado um parecer, mas não foi feito o exame de corpo de delito. Não entendi exatamente qual foi o procedimento, né? Eu queria dizer, quando vocês falam o termo polícia política, eu concordo muito com o termo polícia política. Primeiro, na abordagem com os próprios alunos, porque os alunos que foram levados são alunos que participam de movimentos sociais, são alunos que têm esse perfil mais crítico. Quando eu vi os 3 alunos sendo chamados, para mim foi uma grande surpresa, né? Assim, primeiro que eu não sabia que eu tenho alunos sendo conduzidos, que é um absurdo levar menor de idade sem pai, sem o acompanhamento dos pais, sem o acompanhamento de ninguém da instituição, isso é um absurdo. E os 3 alunos me causou muito espanto, porque são os alunos que participam dos movimentos. A gente teve um ato recentemente lá em Águas Lindas contra o feminicídio da região. A aluna que estava era uma das alunas que estava bem à frente da manifestação. Os alunos organizam batalha de rap na escola. Então, para mim é muito claro o contexto de perseguição ligado a essa ação toda, assim. O que me causa mais estranheza ainda, Camila, o que me deixa tão chocado quanto o fato ocorrido com você, é o que você destacou, quer dizer, levaram 3 meninos, 3 jovens, menores de idade, sem acompanhamento do conselho, sem acompanhamento de pais, sem acompanhamento de qualquer advogado, quer dizer, é uma ação truculenta e, volto a dizer, absurda. E pelo que você está dizendo, eu queria que você destacasse bem, se for o caso, você acredita que eles já eram alvo dessa ação policial? Quer dizer, a polícia foi lá não para recolher, para deter um aluno ou outro que estivesse criando tumulto ou impedindo o trabalho policial, não, ela já foi em busca desses jovens que ela acabou detendo, e você também? Pois essa parte aí eu não entendi, sinceramente, não entendi bem, porque eu não sei em qual momento esses meninos vieram. Me falaram depois que eles foram tirados dentro de sala de aula e foram conduzidos esses 3 alunos. Mas eu vou repetir, me causou muito espanto serem esses 3 alunos, porque assim, a gente conhece, né, os nossos alunos, as pessoas com quais a gente convive. Então, assim, são alunos excelentes, são alunos participativos, são alunos de movimentos sociais, são alunos que estão à frente, e não são alunos que teriam uma postura de truculência, não cabe com o perfil desses estudantes, entendeu? São alunos críticos, são alunos que se posicionam, mas que jamais seriam alunos que seriam uma ameaça. Assim, enfim, parece que ao ir lá procurar os 3, tirar os 3, para mim tem uma identificação clara de perseguição política, porque são alunos que participam dos movimentos, né? É isso. Isso é muito grave, Camila. Isso realmente é muito grave. Wesley, o que você tem a comentar a respeito ou engatar uma pergunta para a nossa convidada, por favor? Bom, estou aqui me recompondo ainda, mas eu queria fazer 2 perguntas para você, Camila, que é o seguinte. Primeiro, se diante de todo esse absurdo, essa violência, se houve alguma manifestação de solidariedade da direção do IEF, e se também saiu alguma coisa na imprensa local aí de Goiás sobre esse episódio, por favor. Não, na imprensa local saiu bastante coisa. Na verdade, eu não estou conseguindo acompanhar ainda bem as divulgações, até porque meu celular foi apreendido, mas eu vi, o pessoal entrou em contato com a gente, alguns portais da imprensa oficial, né, e com relação à direção do IFG, eu não vi manifestação. A reitoria se manifestou, soltou uma nota, mas soltou uma nota muito vaga, não deixa claro, não tem contundência no que é dito da nota, em algumas poucas linhas. Inclusive, o sindicato já solicitou uma reunião com a direção, com a reitoria, para poder tratar do tema, né? E eu queria dizer também que, assim, infelizmente, parece que é uma abordagem que é bastante comum. Acho que o desfecho não foi comum, mas é uma abordagem que é bastante comum. Eu lembro em 2016, quando eu cheguei para dar aula no campus,
O campus, a escola de trás da minha, que é uma escola estadual, eu presenciei uma cena muito parecida, só que com polícia militar entrando na escola, pegando alunos, tirando para revistar, sem o acompanhamento de ninguém. E aí eu lembro que eu, né, falei que tinha que chamar alguém da secretaria da escola, bati no portão, pedi para acompanhar os meninos, para poder ver a abordagem da polícia. E eu ouvia das outras pessoas, inclusive de outros trabalhadores da escola, não, é assim mesmo, funciona assim mesmo, eles entram aqui. E eu falei, não, isso não pode ser assim mesmo. Não funciona assim. Você não pode tirar um aluno da escola sem comunicar aos pais, sem ter pessoas da escola responsáveis pelos alunos. Me parece que esse estado policialesco, essa noção de polícia dentro da escola, de militarização da educação, de militarização do ambiente escolar, ela está muito colocada, né? E está numa crescente, mas ela já vinha de antes. Como eu falei, foi em 2016 esse outro episódio. Não costuma acontecer no Instituto Federal, mas os relatos que a gente escuta dos alunos é que acontece aos redores da escola, nas outras escolas públicas, e agora está chegando também aos institutos, né? Que barbaridade, professor, uma barbaridade. Olha só, eu vou pegar um gancho aqui da nossa companheira Luciana Escobar, e ela diz isso: espero que o sindicato dos professores seja muito contundente, seja muito parceiro seu no auxílio a você, os advogados do sindicato, se for o caso, se você assim o quiser. Quer dizer, é uma ação que tem que ser muito denunciada e você tem que ser também protegida não no aspecto jurídico, legal, mas, inclusive, com relação a você poder continuar ministrando as aulas de sociologia com liberdade dentro da escola. Agora, o que mais me horroriza ainda, professora, é que, pelo que você está nos contando, isso é recorrente, isso já vem acontecendo há algum tempo nas escolas da região. Isso é dramático. E com essas propostas que a gente ouve dos supostos, né, porque a gente não pode nem dizer que há ministro da Educação, de militarização de escola, como você muito bem colocou, quer dizer, daqui a pouco você não vai ter como dar aula, você e os seus colegas, especialmente aqueles que ministram essas cadeiras que são mais críticas, que fazem o aluno pensar sociologia, filosofia, etc, etc. Eu tô horrorizado, eu tô impressionado com esse relato. E é fundamental aquilo que você nos disse, não podemos naturalizar isso. E isso tem que ser uma luta, eu volto a dizer, o chamamento ao sindicato da região vai ser fundamental, apesar de estar sendo o sindicato está sendo estrangulado pelas ações que já vêm desde o governo Temer e estão piorando para cima dos sindicatos, ele tem que ser muito contundente, como disse a nossa amiga Luciana, com relação a esse tipo de coisa. Wesley, você tem mais alguma coisa a perguntar a Camila? Não, tem sido. O que eu quero só acrescentar o que vocês disseram há pouco. A minha interpretação é o seguinte: o que houve esse episódio contra a professora Camila em Goiás, isso foi um atentado à educação. Isso não foi assim pura simplesmente um ato de violência, foi um atentado a todos os professores e à educação brasileira hoje. Nós vivemos hoje um estado fascista. Esse discurso do ódio empoderou a polícia. Eu gosto de lembrar muito, eu acho que foi acho que é o Leonardo Atucci que falou, que a gente fica muito plugado lá no 247, que esse empoderamento da PM, o pensamento que ele mantém é o seguinte: parece que o perigo não é só, claro que estão nos quartéis, vem dos generais, mas o perigo agora passa a ser o policial da esquina. Se ele olhar para você e achar que você é subversivo, né, e só ele sabe o que significa esse conceito, você vai ficar refém da toda a truculência e violência que esses policiais estão fazendo. Tem que fazer um basta. Você lembrou bem a respeito do ministro da Educação? É até difícil a gente pedir e apelar para ele alguma coisa. Mas além Camila, que eu queria deixar o espaço do nosso canal para você. Nosso canal está aqui solidário a você. Quando você quiser voltar, colocar as ações posteriores junto aos seus advogados, eu quero aqui, já que a gente não pode apelar para o ministro da Educação, a gente pelo menos pode apelar para os sindicatos professores de Goiás. Alô, vou dar um alô aqui também para a OAB de Goiás. Alô, OAB de Goiás, vamos se manifestar. O que aconteceu foi um atentado. E também a Corregedoria.
A Corregedoria do Estado, da PM do Estado de Goiás, tem que se pronunciar a respeito desse episódio. O que aconteceu foi um atentado. É um absurdo. Isso tem que cessar no Brasil, gente. Pelo amor de Deus. Onde que isso vai parar? Edu? Então, eu só fazer uma correção. Quem atuou nesse caso foi a Polícia Civil, né? E para deixar bem claro, mas sim, tem que ter ações contundentes da Corregedoria, tem que ter apoio de OAB, e aí eu já queria fazer o link com a outra questão colocada, que é assim, que bom que o sindicato tem atuado, o Sinasef tem atuado, foi o advogado do sindicato que foi lá, os companheiros do Andes colocaram nota no mesmo momento, prestaram solidariedade, né? A gente tem feito uma série de ações em conjunto antes, Sinasef, Fazubra, sindicatos da educação federal, o pessoal da FENET, do movimento estudantil, também foi lá, isso é bem importante, porque sim, tem um crescimento do fascismo, né? Como não teria, se você pensar que a gente tem um presidente que defende ditadura, que fala que a ditadura tem que ser comemorada, que não consegue explicar questões que são fundamentais, por exemplo, né? A gente tem perguntou no ato que a gente organizou lá em Águas Lindas, por que o vizinho do Bolsonaro matou a Marielle? Né? São perguntas que têm que ser respondidas. Então, são mostras, e eu tenho muito medo quando você fala, né, de pensar na segurança. Em um momento desse, em que a gente vê um crescimento das milícias, em que a gente vê um crime organizado ligado ao Estado, tendo crescimento, tendo ascensão, claro que a gente fica assustado, mas eu vejo a nossa força crescendo também, eu vejo os movimentos, a nossa organização, e eu acho que isso é importante ressaltar, muito bom quando vocês falam, né, do papel dos sindicatos e dos demais movimentos. É organizado que a gente consegue combater isso, é a nossa luta que combate o fascismo. Eu tenho acostumado a fechar as minhas conversas políticas dizendo que o fascismo não cai, é derrubado, né? Então é a nossa ação política que vai poder alterar esse cenário. E aí a gente atua nesse sentido, né? Para que a gente se organize cada vez mais para poder estar alterando esse cenário horrível que a gente está vivendo. Camila, não só o seu depoimento denunciando de uma gravidade, os fatos que você denuncia são de uma gravidade enorme, mas é emocionante também, por outro lado, ver o seu relato de que temos que continuar na luta, mesmo com o absurdo que você sofreu e que ocorreu com você, só nos organizando, nos dando as mãos e continuarmos na luta que podemos vencer esse estado de coisas e impedir que esse tipo de ação fique cada vez que vá se espalhando pelo nosso imenso país. Camila, eu quero passar a bola para o Wesley. Wesley, a gente já vai aqui caminhando para o final. A Camila perdeu o seu tempo aqui, uma generosidade conosco, que a gente não tem nem como agradecer. Wesley, faz suas considerações finais aí, por favor. Bom, Camila, eu queria agradecer em nome de toda a comunidade militante, né? Nós fazemos parte hoje de uma trincheira democrática, né? Não só o Canal Resistentes, como tem outras também, o Fórum, o DCM, TV 247. Prestar nossa solidariedade, agradecer muito por prestar esse depoimento aqui, esclarecer esse episódio para a gente aqui no Canal Resistentes. Deixar um forte abraço e também nos colocar à disposição para você. Parece que vai ter uma audiência dia 30. Se você quiser falar alguma coisa dias antes dessa audiência e depois dessa audiência, se sinta à vontade e abraçada por nós aqui em BH. E vou deixar para você aqui, ó, um coraçãozinho. Lindo. É um coraçãozinho. É isso aqui que todo mundo está precisando, meus queridos. De mais amor, mais carinho, mais solidariedade. E também que cesse de uma vez por toda essa violência contra as mulheres e contra a educação no Brasil hoje. Forte abraço, um beijo, querido. Bye, bye. Muito obrigada, um beijo, um abraço. Eu queria fazer um coração, mas não está dando. Fica um meio coração, quando eu tiver com as duas, vai rolar com certeza. Obrigada pelo espaço, vocês. E é fundamental, sim, a gente ter esses espaços de diálogo nosso, construir os nossos mecanismos autônomos da luta. Parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu é que agradeço o espaço aberto. E é isso, a gente vai seguir, sim, firme, resistente, né, para poder virar esse jogo. Vamos continuar.
Isso aí, Camila, deixa eu fazer aqui uns agradecimentos aqui. Mais uma vez, um agradecimento especial ao Glécio Tavares, à Sandra, ao Jefferson, à Luciana, ao Cláudio Passos. Cláudio Passos está dizendo, ó, você tem que fazer uma denúncia no Ministério Público. A Luciana Escobar, que está dizendo, desde o golpe, o abuso começou a se institucionalizar. O Jefferson comentou, todos os sindicatos, incluindo a CUT, devem se pronunciar sobre isso, e as lideranças políticas também. Estamos passando por um momento muito perigoso. Todos estão em risco. O Isaac Silva, dizendo, estamos juntos pela democracia. O Cláudio, novamente, dizendo que o aparato de repressão já está instalado no Brasil, já opera com amparo do Estado, tá bom? Se você quiser fazer mais algum comentário, a palavra é sua, Camila, por favor. Então, meu comentário final, bem breve, é que, bom, em períodos difíceis é que a gente se coloca para pensar soluções que são necessárias, né? A gente tem que ter os nossos projetos para poder se contrapor a esse projeto que está colocado de ataque aos trabalhadores. Eu sou militante, sou socialista, reafirmo a luta de defesa do socialismo. O nosso objetivo não é somente resistir, como eu falei, é de fato curar o jogo. E aí eu gosto sempre de lembrar, né, quando a gente fala, foi eleito um presidente fascista, bom, a gente já teve um presidente fascista eleito, Getúlio Vargas, né, um presidente que tinha inspirações claramente fascistas. E foi aparentemente contraditoriamente nesse governo que a gente teve muitos avanços. Não foi porque o governante deu, não foi porque Getúlio deu, foi porque a nossa luta e mobilização conseguiu arrancar. Então, eu acho que, novamente, nesse contexto difícil, a saída é o nosso projeto, é a luta dos trabalhadores, e a gente tem que apontar para o outro caminho. É a luta pelo socialismo, com toda certeza. O capitalismo tem se mostrado cada vez mais inviável, cada vez mais truculento, nossas vidas são tiradas, e a gente sofre ameaça todos os dias, né? Quem tem que se sentir ameaçado é essa ordem atualmente que nos ameaça a todo tempo. Acho que é isso. Isso aí, professora Camila, você não só deu o relato do absurdo, mas nos deu uma aula de solidariedade, do que é mais importante, como o Wesley falou. Muito mais amor e menos ódio. A gente é isso para a sociedade brasileira. Uma sociedade mais justa, mais igualitária, sem violência. É isso que o canal Resistentes busca, e estamos juntos com você nessa luta. Sempre que você precisar, como o Wesley já colocou, estamos à sua disposição, você tem os nossos contatos, quando você tiver que fazer um relato, tiver que fazer outra denúncia, estamos aqui com você. Toda a nossa solidariedade, tá bom, Camila? E agradeço a todo mundo que está assistindo, que vai assistir, seja no nosso canal, seja num canal parceiro. Inscrevam-se e ajudem nessa luta, não só de resistência, como lembrou a professora Camila, mas a gente tem que virar esse jogo. Vamos em frente, Camila, te agradeço demais, o canal te agradece muito, viu? Eu que agradeço. E toda a força para você. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.